Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Hoje nós estamos aqui em Konya. Se não me engano, é a quinta maior cidade da Turquia. Mas é uma cidade bem interiorana mesmo. Uma cidade que, se você conseguir reparar ali atrás, tem caixas eletrônicos fantasiados de mesquitinha. Tá vendo o contorninho de mesquitinha por volta do caixa eletrônico? Konya é um centro religioso, uma das cidades mais conservadoras da Turquia. Um dos poucos lugares, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso aqui nesse take agora, mas onde você vai ver, por exemplo, mulheres usando burca com mais, tampando mais. É muito comum se use lenços no cabelo, na cabeça, mas aqui você vai ver com essas burcas mais completas, às vezes descoberto só o olho. É um lugar que remete a um islamismo muito mais forte, mas ela sempre se desenvolveu como um centro religioso muito importante. Eu estou aqui no centro da cidade agora, choveu durante a noite, eu estou com medo de molhar meu tênis aqui, por isso que eu estou andando com alguma dificuldade. E aqui a gente tem duas razões principais para a visita. A cidade é um palco histórico muito importante, e eu tinha dito para vocês, e é o objetivo desse vídeo de hoje, que a Anatólia, né, essa região aqui da Turquia, essa península que forma a maior parte do país Turquia, foi palco de algumas das primeiras civilizações que a gente teve. Aqui nessa região a gente teve o desenvolvimento dos assírios, que foi a primeira civilização, de fato, melhor catalogada pelos historiadores, né? Os assírios são considerados a primeira grande civilização, assim. Mas a gente tem uma cidade aqui próxima, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que é o primeiro centro urbano que a humanidade já teve. E de muito antes dos assírios, da Mesopotâmia ou de qualquer outro grupo que a gente puder imaginar. Konya também foi a capital do Império Seljúcida. Se você não sabe quem são os Seljúcidas, foram um grupo, né? Um império de etnia turca, assim como os otomanos, mas eles eram muito mais fracos do que os otomanos, acabaram derrotados pelos próprios otomanos, incorporados, inclusive, aos otomanos, mas durante a validade do seu império, eles tiveram uma capital aqui, apesar de que a maior parte da sua população era nômade, mas Konya tem muito orgulho do seu passado seljúcida, tem muitas referências em vários lugares. O segundo ponto é essa questão religiosa mesmo, o fato de ter sido um centro religioso dos mais importantes ao longo dos últimos muitos séculos, e que tem hoje numa seita chamada de Mevlana, que eu não sei se eu vou conseguir combinar ainda nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou mostrar para vocês também um pouco dessa seita, se não nesse vídeo, num próximo. Aqui a gente está bem no centro da cidade, essa praça aqui é chamada de Praça Aladim. Ela tem um pequeno morro, a cidade é quase que totalmente plana. Eu dei um passeio pela cidade, vi ela de cima em outro momento. Deixa eu posso colocar uma fotinha aqui do lado. Mas ela tem esse pequeno morrinho aqui bem no centro da cidade, onde eles fizeram uma pequena praça. Tem uma mesquita ali em cima e é o coração pulsante aqui da cidade. Hoje o meu objetivo é visitar a cidade de Çatalhöyük, o primeiro centro urbano da história da humanidade, pelo menos entre os já catalogados, o mais antigo. E eu vou mostrar para vocês quão antigo ele é em relação a outros que a gente considera antigo nessa visita. É um pouco complicado ir para lá, não tem acesso direto, você precisa de pegar um ônibus até uma cidade próxima, um táxi desde essa cidade, mas felizmente hoje eu vou estar num hangout de Couchsurfing. Um hangout de Couchsurfing é quando a pessoa não pode te hospedar, mas concorda em te levar para passear pela cidade, e um colega vai me levar hoje a Çatalhöyük, daqui a pouco ele está chegando,
então eu tenho que voltar para o hostel, tomar um banhozinho, e daqui a pouco eu falo com vocês. Nós vamos visitar o centro urbano mais antigo da história da humanidade. Pelo menos entre os já catalogados. Bom, gente, assim como os paleontólogos da região de Cônia, eu também estou garimpando aqui vídeos antigos que ficaram aí salvos na minha nuvem e ainda não tinham sido lançados. E eu, aparentemente, perdi a minha chegada lá. Mas, já situando vocês, quando você chega, você é recebido por um museu. A entrada no sítio é gratuita. E esse museu exibe algumas peças que foram escavadas ali na região. A gente está falando de algo realmente muito antigo. Daqui a pouco tem uma filmagem nesse museu de uma linha do tempo, mas Çatalhöyük, como é o nome do sítio que eu já tinha dito, é de aproximadamente 7.100 anos antes de Cristo, né? Foi a data de origem, pelo menos em estimativa, dessa cidade, e ela vai durar ali até 5.600 anos antes de Cristo. Mas de qualquer maneira, a gente está falando de um período bastante anterior à maioria das civilizações que a gente considera antigas. Além de muitas peças, você vai ter também esqueletos humanos, ossadas. Tem bastante coisa nessa exposição. Uma vez que você termine de explorar os corredores desse museu, que é muito interessante, as escavações da cidade, que na verdade nem consigo chamar de sítio histórico, é basicamente uma escavação, estão logo atrás e eu vou estar mostrando aí para vocês na sequência. Vamos ver mais do sítio de Çatalhöyük. O que a gente tem aqui na prática é um grande museu, né? As escavações estão logo ali, a cidade está logo ali. Eu imagino que a gente possa acessar ela em determinado momento. Já vi fotos de pessoas lá, logo ali. Ó, consegue ver aquela área ali de fora? É exatamente a área das escavações. Então, eu imagino que a gente consiga acessar lá. Mas como é muito delicado, não é um lugar assim para muito turista ficar andando, ficar desgastando, então eles fizeram essa área de museu aqui do lado, onde você pode ter um pouco mais de contato com o conhecimento a respeito do lugar, com o trabalho que é feito aqui, com como funcionavam as coisas, sem estar pisando ali em cima do terreno onde eles com tanto trabalho recuperam as coisas. Existe um museu em Cônia de arqueologia. Eu visitei ele ontem lá, já já vou colocar uns takes para vocês, porque eu não tinha ainda feito nenhuma gravação. E existe um museu em Ankara, aí depois eu, estando na cidade, posso trazer alguma coisa para vocês, se der certo de eu visitar o museu, mas que também tem peças de Çatalhöyük. Aqui a gente tem um mapa geral das civilizações, eu vou dar uma chegada aqui para vocês. Estamos aqui nos anos 2000, né? Agora, olha o comparativo em relação a Çatalhöyük. Quando Çatalhöyük foi descoberta, quando ela foi um império poderoso, e o que a gente tem depois? Olha onde que o Egito Antigo vai aparecer e olha onde ele está em relação a Çatalhöyük. Para vocês terem uma ideia do quão antigo é o sítio que a gente está visitando hoje. Aqui são as civilizações recentes, né? 1600, 1700, 1800, 2000. E lá atrás, Çatalhöyük. Virando aqui, a gente está numa área que conta um pouco da história das escavações. A gente consegue ver aqui alguns dos materiais. Olha que interessante. Tem caixas e caixas. Ali atrás tem mais, ó. Tudo isso aqui são caixas e caixas de objetos encontrados em Çatalhöyük. Podem ver aqui, ó. São peças que ainda não foram remontadas. Elas estão aqui ainda aguardando essa remontagem,
que a gente vai ver no museu, né? Algumas dessas peças foram quebradas, elas precisam ser remontadas, tem todo um trabalho delicado de encontrar qual é a peça certa para o lugar certo, mas olha, são inúmeras caixas que a gente tem aqui. Vamos dar uma olhadinha ali do outro lado também. Alguns fósseis aqui que foram encontrados também, sem meu rosto. Materiais de conservação. Explica aqui que todo o trabalho que é feito é muito delicado, porque, como vocês puderam ver, é de uma civilização muito, muito antiga. Não é algo como o que a gente está acostumado a chamar de antigo, período romano, Egito antigo, etc. Então, tudo aqui é de muito antes, então a recuperação e a preservação do lugar é muito importante, e aqui eles contam um pouco para a gente de como funciona esse delicado trabalho. E a gente tem um panorama de como era a cidade naquele tempo. Essas casas são todas de barro, mas foi o primeiro assentamento urbano, pelo menos dos que já foram encontrados, né? E a gente teve desse jeito que vocês estão vendo agora. Aqui, provavelmente por um problema pontual do microfone, essa tomada saiu sem áudio, mas eu decidi manter ela aqui pelo interesse do que ela vai mostrar, que vocês vão estar vendo aí agora uma ossada, né, uma ossada de uma moça enterrada em posição fetal com uma criança, muito provavelmente mãe e filha, né? E muito provavelmente se trata de sacrifício. Então eles enterravam dessa maneira, vocês estão podendo ver aí novamente, para fazerem oferenda aos deuses, né? Ali o trabalho dos arqueólogos. E do outro lado ali, nesses potes que vocês estão vendo aí no fundo agora, ó, fala um pouco sobre a cozinha do lugar. Eles utilizavam muitos grãos na alimentação. Esses potes ali atrás têm os grãos. E na sequência o vídeo vai seguir para o sítio em si, onde ficava a cidade. Vamos lá. Depois do museu, a gente chega aqui finalmente na entrada de Çatalhöyük. Tem uma entrada rolante aqui e um cara vai dar algumas instruções pra gente. Estamos aqui dentro. Aparentemente eles gostavam de estátuas gordinhas. É uma precursão do Renascimento. Tem uma entradinha aqui, olha só essa entradinha. Em relação ao meu tamanho, olha que eu tô encurvado. Deixa eu passar aqui pra gente ver o que nós temos aqui. É uma recriação das casas, né? Imagino que vocês queiram ver. Obviamente, isso é uma recriação, essas pinturas não são originais, né? Um artista veio aqui e recriou isso depois. Tem uma escada aqui, mas não dá para subir, ó, é fechado a parte de cima. Mas é uma recriação. Eu não sei se eles eram baixinhos desse tanto ou se realmente a entrada era para, sei lá, às vezes evitar a entrada de predadores, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem emocionante de visitar. Dá uma olhada aqui no telhadinho das casas. Palha com argila, basicamente. E assim eles faziam. Ali dentro, imagino que a gente vai passar lá daqui a pouco, dentro daquela estufa é onde fica o grosso das escavações que estão acontecendo hoje. Bom, gente, aqui estamos diante da parte principal das escavações. Eu vou virar a câmera, vocês vão ver junto de mim o que vai se revelar aí pra gente. Não é uma ruína impressionante, vocês sabem disso, é uma cidade muito antiga, mas vocês estão agora prestes a ver
a cidade mais antiga já encontrada na história da arqueologia. E essa é a cidade. Você vê que esses espaços aqui formam o que antigamente eram essas casas, que estão reconstituídas ali de fora. Não tem evidentemente nada assim de encher os olhos, mas tem esse valor de você estar diante do que primeiramente a humanidade constituiu. E muito antes do que a gente está acostumado a chamar de antigo, né? Em termos de urbanização. É isso aqui. Bom, então é isso, gente. Visitamos aí Çatalhöyük. A visita é gratuita, eu vou fazer questão de colocar essa legenda aqui embaixo. Pouco turismo, um pouco mais de dificuldade de chegar. Eu acabei vindo só porque o Yael acabou me ajudando, mas é um pouco difícil. Se você quer vir aqui sem ter um carro, você vai ter que vir de táxi desde Konya, que vai ficar caríssimo. Vai ser umas 1.500 Turkish Lira. Ou você pode ir de ônibus até Tuzla e de Tuzla vir de táxi. Ela tem algumas vantagens, pouco movimento turístico, é gratuito para entrar, mas aí é difícil para chegar, não tem muito movimento no lugar, mas é interessante, é bacana. Se você tiver a chance de vir, venha a partir de Konya, não vai ser muito difícil. E se você está vendo esse take agora é porque eu decidi que Çatalhöyük vai merecer um vídeo só para si, e eu estou usando esse aqui para então despedir de vocês, agradecer por terem assistido, pedir a sua curtida e falar que no próximo vídeo a gente se vê de novo, e aí eu vou mostrar mais um pouco sobre Konya para vocês.